Olá pessoal, aqui é o professor Paulo de língua portuguesa. Vamos fazer uma revisão relacionada a esse módulo amarelo. O assunto que nós falamos, durante essas semanas foi a respeito da fonética. Ainda falamos muito com os sons que saem através da nossa fala. A partir daí, nós trabalhamos muito, através da fonética, nós trabalhamos todos os encontros vocálicos. Os encontros vocálicos, vocês sabem, que é o encontro de vogal e semivogais, muitas vezes numa mesma sílaba ou até em sílabas intermediárias. A partir daí, nesse encontro vocálico, nós tínhamos lá o ditongo. O que era o ditongo? O ditongo é um encontro de duas, mas não são duas vogais. Lembra que eu disse muito para vocês? Nós temos o encontro sempre. O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal numa mesma sílaba. O ditongo crescente é a formação de semivogal mais uma vogal numa mesma sílaba. E o decrescente é o encontro de vogal e semivogal numa mesma sílaba. Falamos ainda do tritongo, que é o encontro de três numa mesma sílaba. Lembra do exemplo que nós vemos? Uruguai, por exemplo, nós temos a formação de duas semivogais com uma vogal numa mesma sílaba. Esse é o exemplo de tritongo. Temos também o hiato, que é o encontro de duas vogais em sílabas separadas. Exemplo que nós temos aí é enjoar. Ficaram duas vogais em sílabas diferentes. Bom, falamos também do encontro consonantal. O encontro consonantal nós vimos bastante, fizemos bastante exercícios. É o quê? É a união com duas consoantes numa mesma sílaba. Quando ela está numa mesma sílaba, nós falamos que é um encontro consonantal perfeito. E quando há um encontro consonantal de duas consoantes em sílabas separadas, nós chamamos de encontro consonantal imperfeito. Bom, os dígrafos, trabalhamos muito em sala nos exercícios. Não confundam, pelo amor de Deus, dígrafo com encontro consonantal. Os dígrafos também são duas letrinhas, lembram disso que eu falava sempre? Duas letras, mas com apenas um som só. Exemplo que nós temos é na palavra calha. Nós temos ali o LH, que são duas letrinhas, mas ao pronunciar tem apenas um som. Isso é dígrafo. Não se esqueçam também dos dígrafos que são chamados de dígrafos vocálicos, Por exemplo, nós temos ali os exemplos ao lado: tampa, manta, sempre, bomba. Esses nós trabalhamos muito, nós chamamos também de dígrafos. Por quê? Porque quando pronunciamos, por exemplo, a palavra bomba, o on sai com som nasal, um som só, então isso é considerado também como dígrafo. Bom, falamos também das sílabas, Lembra que eu disse para vocês que para cada sílaba há uma vogal? Não existe sílaba sem vogal. Então, prestem atenção na hora da separação silábica. Vocês sabem que monossílaba é a partir de uma sílaba só. É a formação de uma sílaba só. Por exemplo, cá, lá, pá. Dissílaba é a formação de duas sílabas. Por exemplo, nós temos a palavra mãe. São duas sílabas de sílabas. Trissílaba são três sílabas. Por exemplo, na palavra soluçou. São três sílabas. Nós temos aí o processo chamado de trissílaba. E polissílaba é a formação de quatro ou mais sílabas. Por exemplo, a palavra compostura. Quanto à sílaba átona é aquela que o som é menos forte. Por exemplo, na palavra compostura, nós temos como sílaba átona o com, o pos e o rá, como sílabas que são pronunciadas mais fracas. A partir daí, a partir da sílaba tônica, ela subdivide em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Falamos muito disso em sala de aula. De acordo, então, com a sílaba tônica, a palavra pode ser, então, chamada de oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Nós falamos quando a sílaba tônica recai na última sílaba. Por exemplo, na palavra português, a sílaba tônica recaiu na última, então nós chamamos de oxítona. Quando a sílaba tônica recai na palavra, na penúltima sílaba,
nós chamamos ela, então, nós passamos a chamá-la de paroxítona. Exemplo na palavra história. E as proparoxítonas, a sílaba tônica recai na antepenúltima sílaba. Por exemplo, a palavra matemática. Não se esqueçam que todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Boa sorte para vocês e até lá.